falar um pouquinho sobre isso. Leia, eu, quem mais? Deus e as minhas finanças. Todo mundo recebeu agora? Todo mundo tem? Isso é para você preencher. Eu não sei como anda a sua vida financeira. Por que falar de um assunto como esse? Eu não quero falar propriamente assim, diretamente de dinheiro, porque eu senti no coração de nós orarmos às terças-feiras por questão de necessidade, conversando com muitas pessoas. Quando falta recursos financeiros, parece que a nossa paz vai embora, né? Aí fica ligando aquele pessoal e você fica atendendo o telefonema e a cobrança. Mas é interessante você olhar para a Bíblia Sagrada e perceber na Bíblia, não sei se você já observou isso, Jesus contou 38 parábolas. 38 parábolas nós vamos encontrar na Bíblia, Jesus contando parábolas. E de 38, 16, ouça isso, 16 parábolas tratam de como governar dinheiro, como administrar bens. Talvez você nunca tenha feito essa conta, mas 1 em cada 10 versículos nos evangelhos, temos 4 evangelhos, 1 em cada 10 versículos nos 4 evangelhos fala sobre dinheiro. Jesus vai falar sobre dinheiro 90 vezes. Dos 107 versículos que nós temos lá no Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, 6 e 7, 22 versículos se referem a dinheiro. A Bíblia apresenta 500 versículos que falam de oração. Menos de 500 versículos falam de fé. E mais de 2.000 versículos fala de dinheiro, de possessões e de bens. Então eu penso que é um assunto que a gente deve tratar. E eu senti no coração, não são as terças-feiras, não é noite de pregação, é noite de oração, de nós orarmos especificamente por essa área da nossa vida, porque quando a gente está devendo aos outros, a gente não consegue pagar, ou a gente administrou mal o dinheiro, ou a gente rouba Deus mesmo, é ladrão de Deus, a gente não crê na palavra que diz que devemos ofertar e dizimar, deixamos de ser, na verdade, mordomos na casa do Senhor e na nossa vida tratamos, porque o mordomo não trata dos bens que é dele, trata dos bens que é de quem? Dos outros. Então a Bíblia diz que nós somos mordomos, então nós estamos tratando daquilo que é de Deus. Deus nos dá para a gente administrar, e como mordomo devemos administrar bem. Então nós vamos usar as terças-feiras para falar um pouquinho a respeito deste assunto, que tem sido assim um grande problema na vida de muitas pessoas, porque a gente precisa de dinheiro para poder pagar o aluguel, para pagar o condomínio, para comprar a comida, para comprar uma roupa. A gente quer um dinheirinho para poder fazer uma viagem com a família e uma graça, e de vez em quando ir lá num restaurante e comer uma comidinha. Só que tem que administrar, tem que ter recursos, e talvez você esteja vivendo um tempo bem adverso. Eu creio que Deus colocou isso no meu coração, porque o desejo de Deus é que você saia dessa situação tão adversa que você está. Diga amém, por favor. Amém. Então nesse papelzinho eu quero que você escreva, porque é colocado assim: eu, Deus e minhas finanças. Não sou eu e minhas finanças, eu e Deus presente nas minhas finanças. Eu quero que você coloque e escreva aí aquilo que você tem como desafio, aquilo que é dívida mesmo. Talvez você vai precisar preencher até o verso: estou devendo ao fulano, a ciclano, a beltrano, devo ali, devo aqui, devo cartão, devo não sei quem, para que um milagre aconteça na sua vida. Você crê que Deus opera milagres, sim ou não? Pois é, então quero desafiar você a estar comigo nas terças-feiras. São 5 terças-feiras agora em abril. Então é 1 de abril, que é hoje, a próxima é 8, 1, 8, 15, 22 e 29, onde nós vamos estar aqui. No 29 eu vou recolher esse pedido de oração, como fizemos com a família. Eu quero estar orando aí para que Deus abra a porta. Então vamos ouvir a meditação, a pequena palavra para o nosso coração nesta noite. Vamos nos colocar de pé e vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 5, um texto muito conhecido nosso. Lucas 5 vai falar de um milagre, porque Pedro, Tiago, João, eles tinham uma empresa, eles eram pescadores.
viviam da pesca. Então eles precisaram de um milagre na vida deles. Então leia comigo, por gentileza, a partir do versículo 1, Lucas 5, de 1 a 7. Olha o que diz: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele, Jesus, viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam fazendo o que, igreja? Lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra eu lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Só até aqui, podemos nos assentar. Todas as quintas-feiras de cada mês nós temos trazido uma temática diferente. Como acabei de anunciar, nesse mês de abril nós vamos falar sobre superação, falamos sobre restauração. Então todo mês nós temos aí uma inspiração, uma temática, onde nós pregamos mensagens e falamos de vários assuntos. Pregamos mensagens sobre saúde, sobre vida espiritual, sobre avivamento, sobre o livramento, sobre família, sobre vida financeira, enfim, pregamos inúmeras mensagens. E em todas as mensagens que são pregadas, a ênfase é uma só. A ênfase é a fé, ou seja, nós precisamos crer para que nós possamos ser sarados, para que nós possamos ser restaurados, para que nós possamos superar adversidades. O apóstolo São Paulo vai dizer em Romanos 10:17, que a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele vai dizer que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E o que é a fé? O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele vai definir fé dizendo que fé é uma certeza. Ele diz que fé é a certeza de coisas que se esperam. Além de ser uma certeza, a fé também é uma convicção. Ele diz que fé é a convicção de fatos que não se veem. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o profeta vai dizer que o justo deve viver pela sua... O justo vive pela fé. Então todas essas informações são passadas para nós, todos esses versículos estão à nossa disposição na Bíblia Sagrada, para que nós possamos ter acesso, para que nós possamos ler, para que a nossa fé seja desenvolvida. Então eu quero olhar junto com você para esse texto que nós lemos 7 versículos em Lucas capítulo 5, porque aqui nós temos uma história que eu poderia dizer que é uma história de fé. Eu posso também definir essa história como sendo a história de um cuidado de Deus, porque Deus está interessado em todas as áreas da nossa vida. Diga amém por isso. Vida abundante significa exuberância de vida em todas as áreas da nossa vida. Então Deus quer trabalhar a nossa vida espiritual, mas também na nossa vida material, na nossa vida emocional. Então esse texto ele pode ser definido como sendo uma história de fé, uma história de cuidado, uma história de provisão, porque você leu comigo que Jesus estava ali próximo, chegando ao mar de Genezaré, o mar da Galileia. Mar da Galileia tem aproximadamente 23 quilômetros de extensão por 12
de largura. O Mar da Galileia, não sei se você sabe, ele está mais ou menos, se eu não estou enganado, 220 metros abaixo do nível do mar. E ali está Jesus se aproximando do Mar da Galileia, e quando ele chega ali, Jesus encontra 2 barcos, alguns pescadores, uma multidão está acompanhando o mestre, e ali Jesus então encontra o Pedro, que segundo o relato sagrado, ele diz que trabalhou a noite inteira. Trabalhou fazendo o quê? Tentando pescar. Ele tinha lá a sua empresa de pesca. Durante toda a noite ele lançou as redes ao mar, e o resultado sempre foi ruim, negativo, não conseguiu pescar. Trabalhou bastante e não obteve lucro algum, pescou absolutamente nada. Agora Pedro está ali às margens do Mar da Galileia, e nós poderíamos dizer assim, com uma cara de frustração, um tanto desiludido. O que Pedro está fazendo? Ele está lavando as redes, porque no dia seguinte ele vai ter que voltar ao mar e trabalhar e tentar tudo de novo, se esforçar. Então ele está ali lavando as suas redes, um tanto frustrado, um tanto fracassado, sentindo-se decepcionado, e Jesus se aproxima e faz um pedido. O que Jesus pediu a ele? O barco emprestado, porque a multidão comprimia o mestre, estava ali, e Jesus então pediu que o barco de Pedro fosse afastado da areia, da terra, e ele então se assenta no barco, e do barco ele transforma o barco de Pedro num púlpito, e ali começa então a pregar a palavra do reino de Deus, aqueles que estavam ávidos, com fome de aprender um pouco mais. Então Jesus ensina as multidões, e após ensinar as multidões, o que ele faz? Ele devolve o barco para o Pedro. Ele vai devolver a Pedro o seu barco. Só que quando ele devolve o barco a Pedro, Jesus, que é sensível, Jesus é Deus, e Deus é sensível a todos nós. Diga amém por isso. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Você está na terra, diga amém. Se nós estamos na terra, os olhos dele passam por toda a terra, os olhos dele nos enxergam. Diga glória a Deus por isso. Jesus sabe da sua necessidade, sabe da minha. Jesus conhece o coração de cada um de nós. E o Senhor Jesus, que é sensível a todos nós, ele enxergou o drama do Pedro. Jesus, ele percebeu o problema. Jesus enxergou a dificuldade. Jesus percebeu aquela cara de fracassado de Pedro, e Jesus sempre tem a solução. Nós temos o problema, ele tem a solução. Diga glória a Deus por isso. Nós temos problemas aqui nessa noite, na sua vida tem problemas, Jesus está presente e ele tem a solução para o seu problema, e Jesus ali, ele aponta então a solução. Só tem um detalhe, queridos, é preciso fé para a gente poder obedecer ao Senhor, acreditar. Jesus apontou aqui a solução, dizendo: Pedro, você vai nessa direção, porque ali o mar é mais fundo, e ali então você vai jogar as suas redes novamente. Parece que Pedro pesca à noite, porque parece que à noite os peixes estão mais fáceis de serem pescados. Não entendo nada de pescaria, absolutamente nada. Eu nunca consegui pescar um peixe, eu não tenho nem paciência para ficar esperando. Eu estava num Pesque Pague com os pastores certa vez, eu os convidei, eu disse: eu vou pagar a entrada de vocês, e o peixe era pescado lá no tanque, eles limpavam, fritavam para a gente comer na hora, coisa boa. Estava eu com o falecido pastor Eloí e mais 2 ou 3 outros pastores, eu ia pagar a conta, e os caras chegaram e jogaram a vara. O pastor acabou de jogar a vara, opa, peguei. Aí pegou um bicho desse tamanho assim, eu já fiquei pensando no preço, no quilo, naquele peixe, fiz a conta, aí separou. Ele mesmo jogou de novo, opa, peguei de novo. Falei: tua conta já acabou, não joga mais nada, porque não dá, é um peixinho para cada um, meu irmão. Que isso? Tu vai ficar aí pescando o tanque todo aí? Todo mundo pescou.
menos eu ali. Eu falei: meu amigo, não tem peixe aqui não? Toneladas aí dentro, toneladas de peixe. Eu falei: não é possível. Desisti. O peixe ficou pronto, sentamos para almoçar aquele peixe frito com limãozinho. Aí ao redor do tanque tinha uns tubos para o pescador enfiar a vara. Eu enfiei a minha vara ali e fui comer o peixe. A minha vara sozinha pegou um peixe, ficou balançando. Eu falei: não é possível, o problema sou eu segurando esse negócio. Pois é, o Pedro tentou pegar peixe a noite toda, não conseguiu pegar absolutamente nada. E Jesus deu a ordem: vai, volte ao mar. Só tem um detalhe: é preciso fé para retornar ao mar e jogar as redes mais uma vez. Pedro, ao receber essa ordem de Jesus, ele disse algo que é importante nós voltarmos e lermos mais uma vez, o versículo 5, olha o que diz. Em resposta, Pedro disse a Jesus o que? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas quer saber? Sob a tua palavra, sob a tua palavra eu vou voltar ao mar, e sob a tua palavra eu vou lançar as redes mais uma vez. Em outras palavras, o que Pedro estava dizendo? Pedro estava dizendo o seguinte: olha, eu vou tentar de novo. Talvez você tenha desistido da profissão, do trabalho. Vou tentar de novo, disse Pedro. Eu vou tentar de novo porque eu creio, eu acredito na sua palavra, eu acredito na sua direção. Pedro, diz o texto sagrado, Pedro tentou de novo, e numa atitude de fé, voltando ao mar da Galileia, ele lança as suas redes, e a Bíblia nos fala sobre o resultado da sua fé e da sua obediência, seguindo as palavras do mestre. Volte comigo ao texto, versos 6 e 7, mais uma vez, olha o que diz. Fazendo isso, apanharam quantos peixes? Uma grande quantidade. As redes deles começaram o quê? A se romper, verso 7. Então eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e eles foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. O Deus da Bíblia é um Deus de abundância. Creia, meu irmão, a abundância virá. A abundância virá se nós continuarmos. A abundância virá se nós perseverarmos. A abundância virá se nós assumirmos diante de Deus uma postura de fé. A abundância virá se nós tentarmos de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Que nessa noite você possa se voltar para Deus e dizer assim para o Senhor: Senhor, o que Pedro disse? Senhor, sob a tua palavra eu vou continuar, sobre a tua palavra eu vou tentar de novo, sobre a tua palavra eu vou perseverar. Eu gosto do que João registrou no capítulo 5 da primeira epístola, versículo 4, olha o que diz a palavra do Senhor. Coloque para mim. Eu não passei não? Eu não passei, estou ficando velho mesmo, não tem nenhum problema não. Quem come a carne vai roer osso, não tem jeito. Que a igreja diga, não, capítulo 5, capítulo 5, verso 4, 5, verso 4, e é 1 de João, primeira epístola, meu filho, primeira epístola. Quem come carne rói osso, diga minha irmã. Pois é, cheguei aqui com 31 anos de idade, vamos completar nesse mês de março, quantos anos? Março, abril, quantos anos? 30 anos, pois é. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Nossa fé. A nossa fé. Que nessa noite você diga ao Senhor: sob a tua palavra eu vou continuar, sob a tua palavra eu vou tentar de novo, sob a tua palavra eu vou perseverar. E algumas lições nós aprendemos nesse episódio lá no mar da Galileia. Jesus, quando entrou no barco, o barco estava como?
vazio. Quando Jesus entra no barco, o barco está vazio. Quando ele devolve para o Pedro o barco estava cheio de peixe. Jesus presente, ele mudou a atmosfera de frustração para expectativas de milagres. Deus está aqui. Talvez a sua vida material, financeira, só cause frustração e tristeza. Deus está aqui para mudar. Ele pode usar pessoas. Você pode conhecer pessoas amanhã ou depois na sua vida que vão lhe ajudar, que vão abrir portas para você. É Deus quem está fazendo isso. É Deus quem está tocando. Talvez a miséria, a dificuldade, a tristeza de hoje seja transformada amanhã ou depois, porque Deus está contigo e você tem que perseverar. Jesus mudou aquela atmosfera de frustração para expectativa de milagres. Nós precisamos valorizar, uma terceira lição, valorizar aquilo que Deus nos dá. Eu vou valorizar aquilo que Deus está me dando. Uma quarta lição: as coisas acontecem pelo poder de Deus e não por nós mesmos. Pedro, por ele próprio, ficou lá a noite toda, não pegou nada, pegou absolutamente nada, mas as coisas acontecem pelo poder de Deus. Ele sabe onde estão os peixes, ele sabe onde estão os clientes, ele sabe onde está aquilo que nós precisamos e necessitamos. E eu quero finalizar com uma quinta lição que eu aprendo no texto: é que seguir Jesus é o mesmo que uma vida inteira de milagres. Não entendi, bispo. Seguir Jesus é o mesmo que uma vida inteira de milagres, porque o milagre acontece hoje, amanhã, depois e depois e depois e depois e depois. Eu me lembro aqui de algo que eu aprendi esses dias com um pastor lá no Espírito Santo. Eu fui lá inaugurar uma igreja. Eu achei interessante, aquilo me marcou o que ele falou. Pastor Renato, da igreja de lá de Porto Santana. Ele levantou um pastor lá na igreja e ele disse para o pastor assim: tinha um terreno que foi oferecido, para a igreja, no bairro que eu fui lá inaugurar a igreja esses dias. Aí o pastor virou para o menino que ele estava ordenando a pastor e disse assim: você tem certeza da sua chamada? E o menino disse: eu tenho. Tem mesmo? Tenho. Tem certeza que Deus está te chamando? E o pastor recém-ordenado disse: eu tenho. Se você tem certeza do seu chamado, o que você tem para colocar aqui para a gente comprar esse terreno? Aquilo mexeu comigo, sabia? Quando ele falou aquilo para o pastor: se você tem certeza desse chamado, o que você tem para colocar aqui para a gente comprar esse terreno? Eu tenho um terreno aqui atrás. Vai lá, vende, bota aqui para a gente comprar esse terreno. O menino foi lá e vendeu. Um rapaz simples, humilde, pobre, foi lá e vendeu o terreninho dele, botou lá na igreja. Eu estava lá inaugurando a igreja, e quando eu vi o terreno pela primeira vez que eles compraram, esse mesmo rapaz que vendeu o terreninho para ajudar a comprar o terreno da igreja, esse mesmo rapaz, quando eu cheguei lá, ele falou assim: bispo, aqui vai ser isso, aqui vai ter uma escada. O pastor Marcos estava lá comigo, quando ele contou isso para nós: aqui vai ser assim, vai ser assado, vai ser... Ele contou como seria. Quando eu cheguei na igreja para a inauguração, eu bati os olhos, e tudo que ele me disse, que Deus deu a ele, estava construído. A vida com Deus é uma vida de milagres. A vida com Deus é uma vida de milagres. Apenas creia, Ele pode mudar todo o cenário na sua vida. Você crê? Diga amém. Convido você a se colocar de pé. Vou chamar aqui os pastores e os diáconos para estarem comigo no altar, para a gente orar. Apanhe esse seu pedido de oração. Eu não sei o que você escreveu aí, o que você relacionou. Talvez, se você mostrasse isso para alguém, talvez tenham valores aí que a pessoa diria: impossível, é impossível aos homens, mas tudo é possível a Deus.
Deus pode transformar e mudar. Deus pode operar um milagre. Apanhe seu pedido de oração, em nome de Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, pastores, diáconos, estender as mãos sobre a tua vida, sobre as tuas necessidades. Talvez como Pedro, você se encontre frustrado. Talvez como Pedro você se encontre cansado. Você tentou, você tem se esforçado. Você tem feito o seu melhor. E até agora nada aconteceu, pouca coisa aconteceu. Que não era o suficiente, que não foi o suficiente. Deus está aqui, o Senhor está presente. Levante esse pedido de oração. Levante esse pedido de oração. Só você e Deus sabem o que está nesse pedido. Eu vou recolher na última terça-feira do mês para clamar, para orar. No altar nós vamos estender as mãos, mesmo os irmãos com o seu pedido de oração em mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro com os meus irmãos. Pai Santo, administrar uma casa, administrar uma empresa, ó Deus, ter contas a serem pagas, honrar compromissos, não é uma tarefa tão fácil assim. Ó Deus, quando se tem os recursos é fácil, quando se tem o dinheiro em mãos, ó Deus, é fácil pagar, mas quando não se tem, ó Deus eterno, é necessário muito mais do que os recursos, a sabedoria, a inspiração, o ânimo, para o Deus eterno saber como administrar. E eu peço a Ti nessa noite, junto com o corpo diaconal e os pastores, eu peço a Ti, meu Pai, que o milagre possa acontecer. Eu peço a Ti, meu Deus amado, que o Senhor possa intervir sobre cada uma dessas vidas. Tu sabes, ó Deus eterno, o que os meus irmãos estão passando, o que os meus irmãos estão enfrentando. Tu sabes, ó Deus, o que cada uma dessas vidas tem colocado diante de Ti e o que escreveram nesses papéis. Talvez números tão altos, ó Deus, valores tão significativos, que quando olhamos para o salário não conseguimos ver uma forma, uma maneira de honrar os compromissos. Mas Tu és um Deus que multiplica, Tu és um Deus da multiplicação, assim como o Senhor multiplicou pães, peixes e alimentou multidões. O Senhor está aqui para multiplicar, o Senhor está aqui para abrir portas, o Senhor está aqui, ó Deus, para mudar situações. Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que pode todas as coisas, e nós cremos na Tua palavra, nós cremos na revelação das Escrituras Sagradas, e nós sabemos que Tu podes, meu Pai, Tu podes mudar o cenário, assim como o Senhor mudou o cenário no mar da Galileia, ó Deus, naquela manhã, onde Pedro, ó Deus eterno, estava ali frustrado, entristecido, sentindo-se fracassado, ó Deus, lavando as redes, depois de tanto esforço desprendido, e o Senhor veio ao seu encontro, e o Senhor encheu o barco de Pedro, ó Deus. O Senhor pode fazer isso nessa noite, encher os nossos celeiros. O Senhor pode operar um milagre, o Senhor pode, Pai, e sob a Tua palavra nós vamos perseverar, sob a Tua palavra vamos lançar as redes, sob a Tua palavra nós vamos voltar ao mar, tentar de novo, porque nós cremos que o Senhor é o dono do ouro, da prata, o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, o Senhor é aquele que pode mudar situações e histórias. Ah, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti que portas sejam abertas, eu peço a Ti, ó Deus eterno, que o milagre financeiro aconteça sobre cada vida, que o milagre material, ó Deus, se manifeste em nossas vidas, assim como o Senhor operou ali no mar da Galileia, abençoando, ó Deus, abençoando a Pedro, e não só a ele,
ele, como foi necessário, ó Deus, ele chamar um outro barco e abençoar o outro barco e abençoar outras pessoas. Assim nós queremos viver, Pai, que o Senhor nos dê o suficiente para nós, mas também que o Senhor nos dê, ó Deus, o suficiente para nós acudirmos ao necessitado, para nós abençoarmos o nosso próximo. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti nessa hora, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, vem entrar com provisão, sustento, ó Deus, sobre cada vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, opera esse milagre, meu Pai, transforme situações, faz algo, ó Deus eterno, que venha nos surpreender, pois Tu és um Deus que surpreende, Tu és um Deus que abençoa, e nós cremos que não há impossíveis para Ti. Ó Deus, eu apresento em Tuas mãos o meu pedido nessa noite, e apresento o pedido de cada um desses meus irmãos que estão orando comigo, que estão clamando, ó Deus, nessa hora. Talvez hajam pessoas, ó Deus, orando, mas lá no fundo haja uma incredulidade, porque, ó Deus, sabem do montante, do valor, e acham quase impossível honrarem um compromisso como esse. Deus, em nome de Jesus, que toda incredulidade caia por terra, e que nós possamos crer, acreditar e esperar no Senhor, porque Tu és aquele que pode mudar, Tu és aquele que pode transformar. Então venha, Deus, e manifeste o Teu poder, e manifeste a Tua graça. Nós pertencemos a Ti, somos os Teus filhos, e Tu és o nosso Pai, e o nosso Pai é dono do ouro e da prata. O nosso Pai é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra do Senhor. Ordena, Senhor, diga onde devemos lançar as redes, diga o que devemos fazer nessa hora. Traz a inspiração, traga a inspiração, Pai, traga a inspiração, Senhor, para a glória do Teu santo nome, para a glória do Teu santo nome, para a glória do Teu santo nome. Glória a Deus, bendito é o Teu nome, Jesus. Sim, Senhor. O fogo não me queima, nas águas não Declare vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado. Diga isso, igreja. No esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou, diga isso, guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová. irás. Eu creio. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Glória a Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, Declara essa verdade. não estou Creia. sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não
estás comigo, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, Declare isso. vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Cremos em ti, Senhor. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu Diga isso, igreja. seu nome é de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Senhor. Nós cremos em ti, Pai. As circunstâncias não vão roubar a nossa fé. Os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos na tua palavra, nas tuas promessas. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que conquistou o nosso coração. Basta uma palavra tua. Diga, Senhor, para nós. Mostra-nos. Fala, ó Deus. Fala, ó poderoso. Assim como falaste ao Pedro, assim como o Senhor direcionou Pedro, direciona o teu povo. Mostra-nos onde estão os peixes. A solução vem do Senhor. Nós temos o problema, mas o Senhor tem a solução. Nós temos as nossas necessidades, mas a resposta virá de ti, para a glória do teu nome. Que toda a igreja diga, aplauda o nome do Senhor. Amém. Ainda com os diáconos aqui, os pastores, nós vamos orar. Esse pedido de oração, ó, você vai colocar na sua Bíblia. Faça como eu vou fazer. Todos os dias até o 29, você vai pegar o pedido, apresentar ao Senhor. Todo Senhor está aqui, ó. Paga a conta em nome de Jesus, por favor. Senhor está aqui, dá a solução. Amém? Deus abre portas. O corvo não morreu não, meu irmão. Que corvo, bispo? O corvo lá do Elias, que o Senhor mandou que levasse ao Querite pão e carne. Eu creio na palavra de Deus.
Nós compramos isso aqui sem dinheiro, acredite. Nós compramos esse prédio ao lado sem dinheiro. Nós construímos o prédio sem dinheiro. Mas sem dinheiro, o pessoal deu para a igreja? Não, pagamos 1.400.000 no prédio aqui ao lado. Mas se então tinha dinheiro? Não tínhamos dinheiro. Deus mandou o dinheiro para a gente pagar o prédio. Deus pode. Diga ao seu irmão: Deus pode. Deus pode. Amém. Então esse pedido de oração, todo dia você vai orar. Só no 29 é que você vai entregar para mim, para eu começar a orar diretamente por